A gente vive um momento, Ana, de risco ou oportunidade econômica? Bom, claramente a gente tem um pouco das duas coisas, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma situação de risco do ponto de vista econômico, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista político e, obviamente, uma situação de tragédia sanitária com a pandemia, nós temos também oportunidades. E, inclusive, o mercado financeiro tem sinalizado nessa direção, tendo em vista que há um descolamento hoje do mercado financeiro, da valorização de ativos, vis-à-vis o que acontece com a economia real. Então, definitivamente, é um momento em que riscos e oportunidades estão convivendo aí na economia brasileira. Tudo bem, Caio, a gente tem risco ou oportunidade atualmente? Eu acho que é isso mesmo, Naka. Eu acho que é um pouco dos dois. O ambiente é muito tenso ainda do ponto de vista econômico, político e, claro, do ponto de vista da pandemia. Mas quando a gente olha para o segundo semestre, muito provavelmente a vacina já vai estar bem avançada, né, abrindo um caminho para a retomada. O governo vem fazendo, junto com o Congresso, algumas reformas importantes, autonomia do Banco Central, lei do gás, mais para frente vem cabotagem, ferrovias. Então, se nós conseguirmos equilibrar esses riscos fiscais de curto prazo, muito provavelmente os mercados vão dar uma melhorada, porque hoje eles estão pressionados, né? A taxa de câmbio no Brasil está muito mais depreciada do que a taxa de câmbio em outros países da América Latina. A mesma coisa os juros no Brasil, os juros futuros, já estão bem alta. Então é muito provável que se a coisa der uma melhorada, a gente vai ter um segundo semestre um pouco mais tranquilo. Bacana. Ana, o grande problema que a gente ouve, pelo menos dos economistas, é com relação às contas públicas. As ambições políticas aparentemente não cabem dentro do teto de gastos, pelo menos as discussões em Brasília mostram isso. Como resolver esse problema? Bom, definitivamente não cabem mesmo, né? Quando a gente olha a situação fiscal, e vamos lembrar que ela já vinha muito delicada desde muito tempo, mesmo no ano passado, antes da pandemia, a gente já abriu o ano com uma situação fiscal bastante delicada, apostava-se num conjunto de reformas, privatizações que iam melhorar essa situação. Isso, obviamente, não aconteceu, fomos atropelados pelo tsunami da pandemia e essa situação hoje se deteriorou enormemente. Então, quando a gente olha para um orçamento que já não tem muito espaço e um movimento que é um movimento claramente vinculado a um calendário eleitoral que já foi antecipado, não cabe tanta vontade de gastar numa situação que é uma situação tão delicada do ponto de vista fiscal e que a gente deveria justamente estar discutindo reformas que permitissem abrir espaço para investimentos, abrir espaço para aumentos de gastos em outras áreas que não esses gastos obrigatórios que estão consumindo cada vez mais parcelas dos recursos orçamentários.